Dentro do legado de Israel, na lei oral, encontramos muito a seguinte expressão em hebraico, Shemen Ruach, que quer dizer óleo do Espírito. Então pensa comigo, ó, vamos agora juntar tudo isso que eu falei até agora. O óleo era o combustível para que houvesse luz, amém? E associando tudo isso que vimos até aqui, podemos dizer que o óleo ou o combustível do Espírito é tudo aquilo que alimenta o nosso espírito, nos fazendo desenvolver a nossa salvação, amém? Shabbat Shalom a todos mais uma vez, aos presentes aqui, e também Shabbat Shalom a todos que acompanham na transmissão pelo YouTube. Repito aqui, um recado que o Mark já deu anteriormente. Se você está acessando agora esse ensino de hoje pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal da Kehilat Sarel, se inscreva agora mesmo, se inscreva e clique no sino para receber notificações de futuros vídeos. Então, estamos aí na 10ª porção da Torá, a Parashá, a porção Tetzaveh, que quer dizer ordena. Hoje não estamos aí com um slide ainda aqui na projeção presencial, aqui na sede, mas temos aí o slide, o primeiro slide aí a gente vai estar passando os slides na transmissão aí do YouTube. Isso a gente está conseguindo fazer já, Estamos aí de mudança, algo recente, ajustando ainda muitas coisas. Então essa porção se encontra no livro de Shemot, como vocês também podem ver aí na transmissão. No livro de Êxodo, ela vai do capítulo 27, verso 20, até o capítulo 30, verso 10. Temos também um trecho de Ezequiel associado a essa porção de hoje, trecho que chamamos Haftará. A Haftará de hoje se encontra em Ezequiel, capítulo 43, do verso 10 ao 27. E na Brit Hadashah, ou seja, na Nova Aliança, temos o trecho do Evangelho de Marcos, que vai do capítulo 5, verso 1, até o capítulo 6, verso 56. E cito aqui também a porção Zahor, que tem ligação com a festa de Purim, festa a qual celebramos essa semana, caiu nessa quinta-feira aí. A porção Zahor, ela compreende o trecho de Deuteronômio, capítulo 25, verso 17 ao 19, que é um trecho ali onde o Eterno deixa uma instrução para lembrarmos do que Ameleque fez ao nosso povo quando saíamos do Egito, de como Ameleque saiu ao nosso encontro no caminho e feriu na retaguarda todos os fracos que iam atrás, estando o povo cansado e afadigado ali. E diz lá, nessa porção, que Ameleque não temeu a Deus. Então o Eterno diz que quando o próprio Eterno, ele der repouso de todos os inimigos em redor do povo de Deus, na terra que ele dá por herança, por morachá, para possuirmos, então será apagada a memória de Ameleque de debaixo do céu. É o que diz essa porção, a Parashá Zahor. E meditando sobre esse trecho da Parashá Zahor, percebo que o cumprimento pleno disso se dá somente através do Messias Yeshua. Quero fazer essa introdução aqui, nesse estudo da Parashá Tetzaveh, falando um pouco disso. Então esse cumprimento se dá somente através do Messias Yeshua, mas quem faz a obra através dele é a igreja, é a sua noiva, a noiva do Cordeiro Yeshua. Ela é quem espera a segunda vinda do Mashiach, mas também trabalha para apressar a segunda vinda do Mashiach. Só quando a igreja do Senhor, composta por judeus e não judeus, em Yeshua alcançar o seu objetivo, é que entraremos em um descanso pleno. Isso no chamado mundo vindouro. E no mundo vindouro, o mundo vindouro, aqui ele só se inicia com o retorno do Messias Yeshua, com a sua segunda vinda. Teremos ali então 1000 anos, onde Hassatã estará preso, e os santos governarão a terra junto com o Messias, desde Jerusalém, desde Sião, Baruch Hashem.
E aí, ao se passar esses 1000 anos, Hassatã será solto para congregar uma última rebelião, acompanhado daqueles que já estarão ali inclinados para esse mesmo espírito de Ameleque. Também é um certo tipo de espírito de Ameleque. Diz em Apocalipse 29, 20, verso 9, que as nações marcharão por toda a superfície da terra, aí nesse contexto que eu estou falando, e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, mas que um fogo descerá dos céus e as devorarão. Isso será no final dos 1000 anos do mundo vindouro. E aí sim se cumprirá totalmente a palavra dessa porção Zahor. Pois ali será apagada totalmente a memória de Ameleque, de debaixo do céu. Aleluia. Mas a verdade é que ainda temos muito trabalho pela frente. Não só esperando a vinda do Mashiach, Yeshua, a sua segunda vinda, o seu retorno, mas trabalhando para apressá-la, conforme as instruções do apóstolo Pedro. Pois estamos em uma certa guerra, a todo tempo, que também é uma guerra espiritual, como diz em Êxodo 17:15, se você ler lá, Moisés fala, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Por isso que Purim, que celebramos aí quinta-feira, é com certeza um evento muito importante para todo crente em Yeshua, não só para judeus, mas para aqueles que foram aproximados, unidos a Israel através da obra de Yeshua. Purim nos demonstra o mover do Eterno libertando o nosso povo da destruição. Mas esse mover, preste atenção, esse mover ele é associado ao coração daqueles que lutam, daqueles que intercedem, daqueles que não desistem e perseveram, tendo um posicionamento correto perante os desafios, dificuldades e diante dos inimigos também. E então, se você for ver, existe uma certa unção de Purim, entendem? Que nos demonstra que servimos ao Deus que é um, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que esse Deus não está interessado que nós sejamos totalmente livres de batalhas, lutas, provações, tentações, desafios e dificuldades, muitas vezes extremas. Todos os homens e mulheres que se posicionam com o intuito de servir o Eterno de Israel passam por tudo isso, essas lutas, essas batalhas. E se você vê nas Escrituras, os próprios relatos de Gênesis e Apocalipse nos dão total base, desculpe, sobre isso que eu estou falando aqui. Nos mostram que todos os servos de Deus enfrentam inimigos também. Inimigos, sejam espirituais ou até pessoas associadas ali a Hassatã, né? A principados e potestades do mal, através ali das suas perversidades, né? Se levantam contra o povo do Eterno, contra a obra de Deus. Sempre foi assim em toda a história, né? E como podemos ver nas próprias palavras do Messias Yeshua, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aí a pessoa às vezes nela, eu quero me entregar ao Eterno e ser um verdadeiro discípulo de Yeshua, né? Você quer? Então com certeza você não será livre de batalhas, lutas, provações, tentações, desafios, dificuldades, muitas vezes extremas. É aquela história, né? Quanto mais a pessoa cava uma vida no Senhor, quanto mais a pessoa se dedica à obra de Deus, quer entrar nesse lugar, nesse posicionamento, quanto mais nos dispomos em obedecer a Deus, mais e mais adversidades e inimigos surgem. É assim que funciona. E isso é normal, pois a verdade, quando você quer viver a verdade, trabalhar com a verdade não é uma mensagem que nos traz, como dizem, tapetes vermelhos estendidos. A verdade, ela incomoda mas muita gente. Uns mais e outros menos, mas incomoda. Até nós mesmos. A verdade também, ela não nos garante muitas vezes milhões de seguidores e ouvintes,
ou uma congregação enorme com milhares de membros. Às vezes não vai ser esse o propósito de Deus, mas o importante é a gente trilhar ali no Sermão do Monte a nossa caminhada, dia após dia. E a mensagem da verdade também muitas vezes traz espada. Muitas vezes esse caminho é doloroso, esse trajeto. Mas jamais devemos nos arrepender de buscar viver e de proclamar a verdade. Não devemos temer. Tende bom ânimo, diz o Senhor. E olha só que interessante, né? Pense comigo, a verdade, não, eu gosto de pensar isso, a verdade não nos traz um padrão alto, um padrão elevado, altíssimo, mas a verdade nos traz um padrão absoluto, que não pode ser diluído. Ela é compacta e única. E a palavra de Deus, as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nos provê essa verdade. Toda a palavra do Eterno, de Gênesis a Apocalipse, quando lida com os óculos corretos, no seu contexto original e no direcionamento do Ruach, do Espírito, nos provê essa verdade. Verdade que liberta. Claro que o caminho da verdade, né, trilhar esse caminho que nos leva à vida, é um caminho estreito. Yeshua deixou claro isso. Contrário aos caminhos do mundo, que são, de certa forma, confortáveis, suaves, amplos, pavimentados. No caminho do Eterno, é só com a ajuda sobrenatural de Deus é que entramos e permanecemos. E quando queremos de todo o coração viver tudo que o Senhor tem para nós, passaremos por tribulações, lutas, desprezos das pessoas. Isso daí é algo que a gente tem que ir criando envergadura, né? Em todas as áreas, assim, a gente vai sim receber desprezos. E para viver num ambiente como esse, de tribulações, lutas, desprezos, basta simplesmente se posicionar para querer cumprir os propósitos do Eterno na tua vida. Simples assim. Basta simplesmente viver na verdade do Evangelho, na verdade da palavra de Deus. E eu vejo também a necessidade que temos como igreja de não só vigiar, né, nesse processo, nessa caminhada, mas também de termos um batismo de discernimento para esse tempo do fim. Estamos em uma época na história onde estamos entulhados de heresias, sofismas, e isso entre o próprio povo de Deus. E o pior é que todas essas heresias e sofismas são baseados nas Escrituras. Isso que é o pior. Como diz o pastor Michael Barash, ele ensinava assim, que a Bíblia é a mãe das heresias. Ele falava, nesse entendimento, né, que essas heresias e sofismas estão ali baseados, entre aspas, nas Escrituras. Então isso é algo que realmente existe muito forte atualmente, mas também vemos com o passar dos anos, pessoas se perderem em meio a essa busca pela verdade. Tem que vigiar, irmão. Ao ponto de começar a contestar o Novo Testamento. Quem lida com congregação, principalmente esse trabalho da restauração, vê isso há décadas já. Isso acontecendo com vários irmãos e irmãs. Por isso, repito, toda a palavra do Eterno, de Gênesis a Apocalipse, quando lida com os óculos corretos, no seu contexto original e no direcionamento do Ruach, do Espírito, nos provê a verdade. E é isso que nos interessa, amém? E como eu estava falando aqui, a verdade ela vai gerar com certeza perseguições, provações, pode gerar até desavenças. Então é algo assim bem algo assim, uma linha muito fina, né? Essa caminhada. Mas se nesses processos de lutas, perseguições e provações nós permanecermos no caminho, isso servirá para nos abençoar. Por isso que eu concordo, tem um irmão muito querido que nós conhecemos, né? Eu e Giovana, minha esposa, acompanhamos muito assim ele nas suas ministrações, já estive pessoalmente com ele. Esse irmão, ele pertence a outra congregação, né? E volta e meia ele diz assim, entre aspas, o Eterno não quer te abençoar, ele diz assim, ele quer te matar, ele fala desse jeito. Ou seja, Deus está muito mais interessado de nos ver mortos para o mundo, mortos para os desejos terrenos e carnais, em meio a esses processos de relacionamento com Ele, do que simplesmente nos abençoar. Entendem o que eu quero dizer?
Olhem aí, por exemplo, para a festa de Purim. Se Mordecai e Esther pensam em não se posicionassem em favor do povo, porque ali tem que ter uma renúncia muito grande do seu ego. Imagine Mordecai se humilhando ali, dia após dia, jejuando, intercedendo com um pano de saco. Esther mandou até vestes para ele lá, ele rejeitou as vestes. Eu fico imaginando se eles tivessem, por exemplo, tido suas próprias vidas como preciosas naquele momento. Eu não sei como seria. Mas o que vemos nas Escrituras, não só nesse exemplo do livro de Esther, é que quando tudo está um caos, quando há um perigo iminente para o povo de Deus, e quando as coisas não estão bem, e o povo clama, o Eterno responde com pessoas. Pessoas entregues a Ele. O Eterno não responde com bens, não responde com coisas. Amém? Responde com pessoas, pessoas mortas para si mesmas, mas vivas para Deus. E hoje, eu quero explorar um pouco o primeiro verso da porção de hoje, para continuar a falar de um certo tema. Qual que é esse tema? Lutas, tribulações, perseguições, provações. Que relação tudo isso que eu falei agora tem com um azeite puro ordenado pelo Eterno na porção de hoje, na Parashá Tetzaveh? Por isso o tema da ministração de hoje é óleo para o Espírito. E eu quero abrir um parênteses aqui e falar que na palavra de Deus, nas Escrituras, existem mistérios, e o próprio Yeshua fazia muito uso em seus ensinamentos disso, né? Através das parábolas. O Yeshua fazia muito uso de parábolas em seus ensinamentos. E seus discípulos, em certo momento, indagaram o mestre: por que o Senhor faz uso dessas parábolas? E Yeshua responde: porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus, mas aos demais isso não lhes foi concedido. Ou seja, existem ensinos que Yeshua trouxe por parábolas que trazem muito conhecimento, muitos mistérios revelados. Conhecimento que não era e não são revelados para qualquer um até os dias de hoje. E essa é a intenção do Eterno. Não se fazer compreendido, né? A nossa mente, uma mentalidade caída não consegue, né? Às vezes receber isso. O Eterno não quer se fazer compreendido de qualquer forma por toda e qualquer multidão, mas por aqueles que têm ouvidos para ouvir, por aqueles que verdadeiramente buscam ouvi-lo com o propósito de viver a sua vontade. Existem mistérios nas Escrituras, em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, mistérios que Deus quer revelar aos seus filhos. Existem coisas ocultas que pertencem, sim, somente ao Senhor, diz na palavra. Mas as reveladas, ou seja, esses mistérios, quando revelados, são para nós e nossos filhos para sempre. Baruch Hashem. Isso está em Deuteronômio 29, verso 29. Por isso que a palavra de Deus, quando é vivificada em nós pelo Espírito, pelo Ruach HaKodesh, ela nunca será apenas uma informação somente. Algo que lemos simplesmente como uma literatura. A palavra de Deus é fonte inesgotável e nunca pode ser lida como se fosse uma revista, por exemplo. Mas antes o Eterno quer que a gente sempre cave a palavra mais e mais, pois Deus aí, nesse sentido de busca, Ele vai falar ao nosso espírito pelo seu Ruach, pelo seu espírito, através das Escrituras. E isso que eu estou falando aqui pode vir a ganhar muita profundidade em nós. Pois, como eu disse, a palavra é fonte inesgotável da sabedoria e conhecimento do Eterno. Por exemplo, um mesmo texto, muitas vezes, um trechinho ali da palavra, da Bíblia, muitas vezes gera várias revelações diferentes e corretas, que são do Senhor, para vários filhos de Deus. E isso acontece também com esse primeiro versículo da porção de hoje. E é onde eu vou concentrar toda a ministração. Amém? Para quem quiser abrir suas Bíblias ou seus celulares,
Êxodo capítulo 27, verso 20. Êxodo 27, verso 20, eu vou ler como temos nas Bíblias de hoje, certo? Então, nas Bíblias de hoje, teremos esse verso de Êxodo capítulo 27, verso 20, dessa forma. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, ou para a iluminação, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Agora, se você cavar direto do original no hebraico, podemos chegar à seguinte tradução: e tu ordenarás aos filhos de Israel para que tragam para você óleo de azeite puro e esmagado, para que o luzeiro ou a fonte de luz emane luz a todo momento. Então, em um nível superficial, a pessoa lê esse verso e entende ali apenas um aspecto literal do texto. Entendem? O aspecto literal de uma ordenança do Eterno aos filhos de Israel de como o azeite puro deveria ser trazido para manter a menorá, né? Ali no caso, a menorá sempre acesa. Mas se pesquisarmos um pouco mais, vemos que essa luz ou fogo que deveria iluminar ou queimar continuamente é conhecida no hebraico como Ner Tamid, que quer dizer luz ou fogo eterno. Então, esse Ner Tamid, ou fogo eterno, ficava dentro do tabernáculo, dentro do templo, na menorá, queimando, iluminando continuamente, sem cessar. E isso era e é também uma representação, um símbolo da presença de Deus. E se também nos aprofundarmos agora, aqui no caso, na cultura judaica, a cultura judaica ela é extremamente importante para avanço no entendimento das Escrituras. Isso daqui que eu estou falando é algo muito verdadeiro. Então, se nos aprofundarmos na cultura judaica, que é extremamente importante, repito, para avanço no entendimento bíblico, vemos que na cultura judaica o óleo é elemento usado para dar luz, para iluminar, acender e fazer brilhar. Ou seja, o óleo extraído do azeite de oliva, ali no caso, é combustível para iluminação. E cavando um pouco mais, dentro do legado de Israel, na lei oral, encontramos muito a seguinte expressão em hebraico, Shemen Ruach, que quer dizer óleo do Espírito. Então pensa comigo, ó, vamos agora juntar tudo isso que eu falei até agora. O óleo era o combustível para que houvesse luz, amém? E associando tudo isso que vimos até aqui, podemos dizer que o óleo ou o combustível do Espírito é tudo aquilo que alimenta o nosso espírito, nos fazendo desenvolver a nossa salvação, amém? É tudo aquilo que vai gerar luz na minha vida, luz na sua vida, fazendo o nosso espírito brilhar e manifestar a Shekhinah do Eterno. E eu vou pontuar aqui rapidamente algumas coisas que são óleo para o Espírito. A oração, intercessão, estudo da palavra, jejum, louvor. Claro que tudo isso alinhado com uma vida de obediência a Deus, de humilhação, de quebrantamento. Diz na palavra, se não me engano em Isaías, que o Eterno está no alto lugar, mas que Ele vem e anda junto com aqueles que são humildes, quebrantados. Amém? Mas existe também um combustível, para o Espírito, um óleo para o Espírito muito, mas muito eficaz quando permanecermos no Senhor, que são as batalhas, as lutas, as provações, tentações, desafios e dificuldades. Amém? Ou seja, as tribulações, elas são um dos combustíveis mais poderosos para o Espírito. Isso para os que não retrocedem, para aqueles que não desistem, para aqueles que, como Davi, são homens segundo o coração de Deus.
aqui no caso, é como se pegássemos todos os outros olhos para o Espírito que eu pontuei agora há pouco e adicionássemos esse outro óleo chamado de tribulação. E aí sim, dentro da obediência, da perseverança, as tribulações, esse óleo para o Espírito nos fará realmente alcançar uma profundidade diferenciada. Que somente a oração, intercessão, estudo da palavra, jejum e louvor não nos faria alcançar tal profundidade. Pois é só quando somos experimentados e aprovados, quando passamos por experiências e agimos corretamente nas tribulações, só assim é que realmente temos uma vida constante de experiências, né? Com a glória de Deus, com a presença, com a Shekhinah do Eterno. E tudo isso é a forma do Eterno trabalhar nos seus filhos, para que venhamos manifestar essa glória em nós e através de nós. Dentro disso que estamos vendo aqui, quanto mais óleo recebemos, mais resplandeceremos a imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós, como filhos de Deus, temos o papel de manifestar a Shekhinah do Eterno para o mundo. Amém? Yeshua falou que devemos ser luz, e que ninguém pega uma candeia, ou seja, uma luz, e esconde debaixo da mesa. Antes, essa luz ela deve ser colocada em um lugar alto, para que ilumine a todos. Amém? E isso me leva a mais um ensino de Yeshua, que diz que somente os humilhados serão exaltados. Ou seja, somente aqueles que se deixam humilhar é que serão colocados pelo Eterno em um lugar alto, amém? Na verdade, no reino de Deus é tudo invertido, né? O lugar alto, na verdade, é aquele que está ali, deitado no chão, dando as costas para os outros pisar e ser fundamento para uma geração, amém? Então, somente aqueles que se deixam esmagar, se deixam moldar pelo Eterno é que brilham dessa forma. Então, esses podem ser colocados nesse lugar alto para iluminar os demais. Pois aquele que a si mesmo, preste atenção, se exaltar, será humilhado, será abatido. Pois nenhuma carne se gloriará diante do Senhor. Então, o propósito de um candeeiro que brilha é de dar glória somente ao Eterno de Israel. O Senhor, pense comigo, isso é muito forte quando eu medito nisso. O Senhor, Ele quer se confiar a nós, meros mortais, pecadores, que sim, que se arrependem, se posicionam, lutam, perseveram, que querem se aprofundar na santidade diante do Eterno. Ele quer se confiar a nós, mas será, eu faço uma pergunta para mim mesmo, que eu sou essa pessoa a quem Ele pode se confiar? Estou buscando isso? Então, voltando ao tema central aqui da ministração de hoje, eu aprendo que a tribulação é um poderoso Shemen Ruach. Eu aprendo que a tribulação é um poderoso óleo para o Espírito. Agora, no que se refere a ser esmagado, humilhado, pressionado através desses processos na presença de Deus, através dessas muitas tribulações, temos uma palavra em hebraico que é katit, que quer dizer esmagado, pressionado. E nós já lemos isso na paraxá de hoje, ali em Êxodo 27:20, que diz que esse óleo deve ser azeite puro e esmagado, katit no hebraico, para que o luzeiro ou a fonte de luz emane a luz todo momento, continuamente, sem cessar. Vejam só como um versículo aqui da palavra pode ir muito além de um aspecto literal, né, somente. E eu entendo aqui que o Eterno quer nos esmagar, essa que é a verdade, para produzir através da nossa obediência e perseverança um óleo puro. E é esse óleo puro que vai brilhar mais. Um fogo que não se apaga, um fogo que ilumina mais e mais, um fogo sem fumaça, um fogo sem impurezas. E por isso somos, de certa forma, esmagados durante nossa caminhada com Deus. Mas se permanecermos nele em meio às batalhas, lutas, provações, desafios e dificuldades, aí sim tudo isso é
olho para o Espírito. Uma coisa que percebi e que tenho certeza que é constante na vida de todo aquele que quer seguir a Yeshua, é que o inimigo de nossas almas, preste atenção nisso que eu vou trazer agora, algo muito interessante que eu medito há anos. O inimigo de nossas almas, Ra-Satã, ele trabalha também constantemente para que em meio a esses processos, sejam eles de curto a longo prazo, vocês vão se identificar com isso que eu estou falando, ele trabalha constantemente, o inimigo, nesses processos de curto a longo prazo, para que a gente venha perder o tempo da manifestação do Senhor em nós e através de nós. O inimigo trabalha constantemente para que venhamos a perder o tempo de experiências com a glória de Hashem, com a glória de Deus. E tudo isso que acontece é um sistema do Eterno também. É uma permissão do Eterno, pois aí a gente é peneirado, afligido. Mas quando correspondemos com a vontade de Deus em meio a esses processos, com certeza experienciamos algo poderoso. Com certeza algo poderoso pega e acontece, seja numa reunião como essa, seja individualmente no seu quarto, no seu dia a dia, no seu local de trabalho, na cozinha, fazendo faxina, seja onde for. Colheremos ali experiências sobrenaturais com a manifestação do Eterno. Pois preste atenção, preste atenção nisso. Uma coisa é entender, como diz lá em Isaías, que toda a terra está cheia da glória do Eterno. Amém? Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Outra é ter um foco para que essa glória se manifeste e seja conhecida em mim, em você, através de nós. Amém? Baruch Hashem. Outro ponto que eu quero citar aqui, que também eu discerno muito isso em meu espírito, é que quando entramos nesse propósito de restauração das raízes bíblicas da fé, a gente sempre conversa sobre isso, volta e meia, né? Com os irmãos ali na intercessão. Quando entramos nesse propósito de restauração das raízes bíblicas da fé, entramos em um campo de atuação onde novas batalhas vêm contra nós. É ou não é verdade? Quem lembra aí dessa transição aí no corpo de Yeshua, né, para esse novo propósito? Para mim é uma luta muito diferente até hoje, todo dia. Todo dia é uma luta muito maior do que lá no começo da caminhada. Diga aí por você mesmo, né? Isso é muito real. Como diz o Orochi Jair, não é bolinho, irmãos. É só a gente se posicionar em restaurar, né, para restaurar fundamentos apostólicos e proféticos em nossas vidas e querendo cooperar isso com a igreja, com Israel, que vem novas lutas contra nós. Isso daí é certo. O inimigo odeia esse trabalho da restauração, odeia. Porque a gente está mexendo ali com a verdade, com coisas com uma lacuna que ficou durante esses 2000 anos de história da igreja. Mas ao mesmo tempo que tem essas novas lutas, essas lutas profundas e diferenciadas, que todos sabemos que existe, sim, isso é um bom sinal, pois nos mostra que estamos realmente mexendo com a verdade. As tribulações e problemas, elas perseguem os justos do Senhor. E isto é um bom sinal. Tudo isso é Shemen Ruach, é óleo para o Espírito. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, Romanos 8, 18 e 19, Baruch Hashem. O Eterno quer que a gente busque a Ele, que estejamos apegados totalmente a Ele, dependendo dEle, confiando nele. E isso que é ter fé, no seu contexto verdadeiro, que no hebraico, né, fé quer dizer emuná, que se refere em ser fiel, confiar em Deus. Esse é o conceito correto de fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz também em Romanos capítulo 5 agora, do verso 1 ao 4. Não precisa abrir, eu preciso ganhar tempo aqui.
Diz assim, Romanos 5, do verso 1 ao 4. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, experiências. Aleluia! Ou seja, Deus quer levantar homens e mulheres que não fogem das experiências. E aí eu entendo que nesse aspecto que eu estou falando aqui de experiências, devemos, nesse aspecto, pegar diplomas, muitas vezes, e engavetá-los, de certa forma. Isso porque o Eterno realmente ele quer nos esmagar, de certa forma, ele quer nos ferir mesmo. Essa é a verdade, para alcançarmos esse nível de experiência. O Eterno mesmo, ele mesmo nos esmaga, nos fere, mas o próprio Eterno nos cura e nos vivifica. Lembra até de um trecho de Oséias que fala isso. E esta é a solução para uma geração abalada, para uma geração incrédula. Homens e mulheres que foram feridos, mas são curados na presença do Eterno, perseveram. Homens e mulheres de cicatrizes. Isso mostra que fomos esmagados, fomos feridos ali, mas que fomos curados pelo próprio Senhor. E quando há cicatrizes, sim, existem ali aquelas marcas, né? Mas elas não doem mais. Elas podem ser tocadas, mas não há mais a dor. Amém? E esta é a solução para uma geração abalada nos tempos de hoje, muitas vezes, né, totalmente incrédula. E eu sempre me lembro, quando eu penso nisso, de Tomé, que foi curado de sua incredulidade não com palavras, mas foi com um homem, Yeshua, que mostrou suas cicatrizes e disse, pode tocar aqui, Tomé. Então, o que traz esperança e cura são homens e mulheres que foram, sim, esmagados e feridos, mas que perseveraram e venceram em sua geração. Pois diplomas mostram aquilo que aprendemos, e isso é, sim, importante, nunca devemos anular isso, jamais. Mas as cicatrizes mostram aquilo que vencemos. E eu estou falando de experiência. Experiência, ela vai além de argumentos. Experiência não se aprende em sala de aula. Amém? E o Eterno quer nos dar experiências através da perseverança. A fé, ela não é baseada em teologia somente. Nunca. Isso daí não dá certo. A pessoa se escandaliza, se rebela até contra o Senhor se não vigiar durante os processos. A fé, ela é baseada nas experiências que alcançamos em nossa jornada com o Senhor. Por isso também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência e a paciência, a experiência. Tudo isso é óleo para o Espírito. E eu lembrei, né, enquanto eu estava ali buscando o que trazer na porção de hoje, na Parashat Tetzaveh, o que eu era há cerca de 12 anos, né? 12 anos atrás, nem eu me aguentava mais nessa época. Acho que nem o inimigo, né? Tem uns que brincam, nem Hassatã queria ficar perto de mim, de tão perturbado. Viciado em drogas durante cerca de 14 anos, só nas ruas, eu vivia só nas ruas. Parei de estudar em 1999, era só rua. Antes disso já vinha usando, aí vai estourando a vida do cara, né? Não só o uso de drogas, ficava ali nas ruas usando droga, vendendo drogas, né? Tive também ali nesse processo um contato com o meio musical de Curitiba, né? Aqui da cidade de Curitiba, mas no meu caso, isso só ampliou uma vida de imoralidades e uso de entorpecentes, só piorou. E um dia eu resolvi me entregar ao Eterno de Israel. E me posicionei pela fé, como estamos vendo aqui, e me entreguei à vontade dele. E fui cheio do Espírito.
cheio do Ruach HaKodesh, que me revelou ali naquela época, 12 anos atrás, sobre Yeshua, sobre a palavra de Deus. E são muitas e muitas experiências que eu tive que eu nunca mais, desculpe, serei o mesmo. Pensem, eu nunca mais serei o mesmo. Isso marca a gente. Nessa minha transição ali do império das trevas para o reino de Deus, foram travadas lutas muito profundas nessa época. Mas pelo foco e posicionamento também, né, pela fé ali, que é um dom dado por Deus, e tudo é graça e misericórdia, não podemos esquecer isso, Deus atuou de forma poderosa com essa graça sobre graça. Eu não tive nem abstinências, imagine. Era muito entorpecente que eu usava, era coisa pesada, crack eu nem queria. Eu não quero ficar detalhando aqui, né, ficar aqui detalhando os pecados, isso também não é legal. Mas eu não tive nem abstinências. Meu espírito, alma e corpo foram remidos de forma profunda. Teve um médico ali nessa época que examinou detalhadamente minha condição, né? Fiz exames, tudo, poucas semanas após o novo nascimento, e ele disse que não dava para ver nenhum traço em meus órgãos de que eu usava drogas. Baruch Hashem, uma psicóloga, olha essa experiência que eu também tive nesse tempo ali. Uma psicóloga responsável em examinar os testes para a minha carteira de habilitação na época, né? Que eu estava ali fazendo carteira A e B. Aqui na cidade de Curitiba, ela ficou abalada com meus resultados no teste. Isso também porque eu contei para ela, naquela conversa pessoal ali no consultório, nessas clínicas terceirizadas do Detran, eu contei para ela que há pouquíssimas semanas atrás eu estava naquela vida de uso de substâncias pesadas. Eu era bem ousado, assim. Nessa época eu não queria nem saber, eu mesmo usava tudo que é situação e testemunhava até mesmo nesses momentos específicos, sem medo ali de perder a habilitação. Claro, tudo na direção do Espírito, por quê? Porque eu confiava ali. Eu estava experiências profundas, e eu olhava ali para a psicóloga, a mão dela tremia, assim, ó. Ela ficou abalada na minha frente. Sabe o que aconteceu? Por causa disso, eu fui colocado por ela para fazer mais uma prova de umas 90 perguntas. Tudo isso, uma prova enorme. E mais, uma das responsáveis ali, que era uma outra mulher, ficou ali dentro daquela sala onde eu fiz esse teste, tentando me tirar do prumo. Era uma estratégia deles para ver se de alguma forma eu iria ofender eles. Eu estava sendo testado ali, para ver se realmente eu estava apto para receber a habilitação, né, ali no caso. Glórias a Hashem, que me mostrou tudo isso também nesses momentos ali, naquele momento, desculpe, e me conduziu e deu tudo certo. E o tanto de experiências que tive nessa época foram muitas, não dá nem tempo de contar todas aqui. A gente ficaria aí até altas horas aí da tarde. Só que eu sei de uma coisa, eu nunca mais serei o mesmo. Então o Eterno, Ele quer nos marcar para impactarmos vidas para Ele. E depois de cerca de 12 anos estou aqui, né? Após esse novo nascimento, vejo hoje muito forte que é necessário andar nessa mesma pegada que já li ali em Romanos capítulo 5. Por isso também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência. Tudo isso é óleo para o Espírito. E é esse processo que nos traz experiências com a Shekhinah do Eterno. Repito, uma coisa é entender que toda a terra está cheia da glória de Deus. Outra é ter um foco na nossa caminhada para que essa glória se manifeste e seja conhecida, nos trazendo experiências que vêm pela perseverança, experiências eternas, que são com certeza muito mais eficazes do que somente discursos, amém? Agora eu quero mostrar algo para os irmãos, algo muito interessante. Quero mostrar itens que foram descobertos em Jerusalém, no Monte Sião, por volta de 1999. Eu sei que hoje não vai dar para projetar aqui, né, presencial, depois os irmãos que estão presentes podem ver ali, nos slides que preparamos, né?
esses itens que, de acordo com a análise dos pesquisadores, eles datam do 1º século. Foi até publicado um livro lá em Israel com essas descobertas de 1999. Foram descobertos ali no Monte Sião vários objetos e lamparinas muito comuns da época de Yeshua. E essas lamparinas tinham uma escrita gravadas nelas. Lechamen Ruach, que quer dizer para o óleo do Espírito. E esses objetos e lamparinas também tinham gravados neles aquela famosa figura que conhecemos da menorá ali com um peixe, né, logo abaixo, e que essas duas figuras entrelaçadas formam no centro da imagem um escudo de Davi, certo? A crença que esse símbolo que eu acabei de falar era usado pelos primeiros discípulos de Yeshua. Vocês já devem ter ouvido isso, né? E existe mesmo essa possibilidade de que os primeiros seguidores da fé utilizaram desse símbolo. E esses símbolos, eles foram achados em Jerusalém, no Monte Sião, e datados do 1º século pelos pesquisadores e cientistas. E como era no 1º século ali para esses seguidores de Yeshua? Era repleto de batalhas, lutas, provações, tentações, desafios e dificuldades. E na maioria das vezes extremas. Eles sofriam muitas perseguições. E isso acontece hoje muito para seguidores do Senhor no Oriente Médio, na China. E é só você ler também o livro de Atos, né? Que ali tem esses relatos. Eram muitas tribulações para esses judeus, os primeiros ali, seguidores de Yeshua, judeus. Então, penso eu, será que esses discípulos como um testemunho vivo, como uma forma ali de ter um símbolo, né? Uma ministração constante diante deles, escreveram isso nas lamparinas da época? E não só nas lamparinas, mas em muitos objetos e locais que a gente vê, nesses achados aí que eu falei. Será que eles, para manterem frescos para si mesmos, que tudo isso que estavam passando por seguir ao Messias Yeshua é óleo para o Espírito? Será que eles usavam disso para ter essa ministração ali diante deles, a tempo e fora de tempo? Para que fosse deixado um legado eterno para as próximas gerações? E por isso, então, eles gravavam aí nas lamparinas e demais itens, Lechamen Ruach, para o óleo do Espírito? Eu não estou afirmando isso, mas existe sim uma possibilidade muito, mas muito forte de que seja isso mesmo. E o que eu quero deixar aqui agora para encerrar, né, vamos encerrar um pouco mais cedo hoje, é que devemos continuar perseverando nesse trabalho de restauração da igreja e de Israel em relação às bases escriturais, em relação à palavra do Eterno, mas que também precisamos restaurar esse entendimento de como o Eterno trabalha em nossas vidas, para que Ele brilhe e se manifeste. Amém? Entendendo que as tribulações, somadas a uma vida de obediência, uma vida de oração, jejum, louvor, estudo da palavra, são gatilhos do Eterno para nos desenvolver. E eu oro e declaro aqui para encerrar, que o Eterno sempre renove nossa visão em relação a tudo isso, amém? Que a sua voz, que a voz do Eterno firme os nossos pés, que sejamos atraídos para um lugar de intimidade com Ele através disso tudo, para que venhamos a entronizar, adorar, servir ao Eterno de Israel, sabendo que todo o poder e a glória pertencem somente a Ele, e possamos ser usados e aprovados por Hashem. Por isso eu digo restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Shabbat Shalom, irmãos. Deus abençoe a todos.
Yevareha Adonai veishmereha. Yaera Adonai panaveleha vihuneika. Isa Adonai panaveleha. Veasem leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o shalom, a paz. Shem Yeshua HaMashiach.